A palavra coach é bastante utilizada no meio esportivo, né? Que é o treinador, é o cara que vai dar a estrutura, vai dar ali todo o planejamento para o atleta, né? Ele desenvolver as suas funções. E como que é essa função do coach, né? Dentro das organizações? Seria mais ou menos assim? É o treinador das empresas e do empreendedor? Exatamente, o coaching com ING no final, ele é um processo. Aí o coach realmente é o treinador ou o facilitador aqui no nosso caso, para os empresários e os executivos, né, e as pessoas também, né, porque ele teve uma origem, sim, no esporte, né, foi justamente a questão de buscar performance pessoal por meio de tirar de dentro dos atletas ali o melhor desempenho, realmente usar aquele pouco tempo, pouco espaço, poucos recursos, muitas vezes ali no esporte, foi usado no golfe, é muito usado no futebol americano, no basquete, justamente aquela magia de um treinador poder tirar os recursos em pouco tempo do indivíduo para que ele atinja o resultado que é esperado. E aí esse processo, essa mentalidade, essa filosofia foi transmitida para o mundo dos negócios, né? Principalmente nos Estados Unidos, quando eles começaram a perceber os grandes técnicos e atletas, ex-atletas, se aposentando, e eles tinham dentro dele aquela questão de competitividade, aquela questão realmente de superar desafios, de reação rápida, e eles levaram essa mentalidade para as empresas. Na parte empresarial, né? Existem algumas ferramentas do qual o coach ele trabalha. E algumas pesquisas que eu realizei para tratar sobre esse assunto, dentre essas ferramentas tem a psicoterapia, aconselhamento, treinamento e mentoria. Na parte de psicoterapia, né, trabalha com o lado pessoal. É necessário se trabalhar também dentro desse processo com o lado pessoal do empreendedor? Com certeza, é um fator que a gente considera, principalmente esse advento do coaching no mundo dos negócios. Ele veio num primeiro momento para trazer ferramentas, né, e trazer a disciplina, a ordem, processo do esporte para o mundo empresarial, porém ele evoluiu justamente por trabalhar muito a questão humana, né, a questão de realmente fazer o entendimento do indivíduo, entendimento das potencialidades, uso das melhores ferramentas pessoais dos indivíduos dentro das organizações, porque nos esportes os coaches eles usam isso, os técnicos eles têm atletas que são especialistas e bons naquela determinada função e eles são valorizados e incentivados a serem cada vez melhores naquela função e não chegar e falar para ele assim, apontar, você é fraco nessa posição, você vai ter que treinar vai ter que treinar uma outra função que você é fraco, mas essa aqui que você é bom, você já está bom, não precisa treinar mais. Fábio, a gente está vivendo aí um período difícil em termos econômicos, né? O Brasil já vem com este período difícil desde 2014. Em 4 anos, né, o comércio no Brasil já perdeu 411 mil postos de trabalho, 80 mil empresas fecharam durante esse período, né? O número de lojas teve uma queda de mais de 61 mil unidades entre 2014 e 2017. E em 10 anos, as atividades varejistas superou as atividades do atacadistas, né? E cerca de 40% das 597.200 empresas criadas em 2012 fecharam. 40%, elas continuam em trabalhos, na verdade, né? 40% dessas empresas aí. Qual é o maior erro do empreendedor brasileiro, na sua visão? Porque a gente vê aí 597.200 empresas foram criadas em 2012 e em 2017 apenas 40% delas estavam ainda em atividade. Qual é o maior erro do empreendedor brasileiro? Rodrigo, esses são dados, né, que a gente comprova ali no site do IBGE, que são dados tristes, né, que mostram essa questão de sobrevida empresarial no Brasil.
né? E aí, quando a gente vai fazer uma análise, inclusive dos dados lá do IBGE, mas também com a nossa experiência aqui na empresa, a gente percebe que o principal motivo, o principal erro das empresas é falta de planejamento. E aí, dentro de planejamento, tem desde montar um plano de negócio, que é ali na origem do negócio, quando o empresário tem ainda a ideia, né? Aí antes de colocar a ideia em prática, ele tira a ideia da cabeça, coloca no papel, né? Precisaria, né? Colocar no papel, fazer as projeções, realmente verificar os impactos, alinhar expectativa, né? Alinhar realmente retorno, investimento, para ele poder saber como atuar para colocar aquela empresa que era uma ideia bacana, ver se ela realmente vai funcionar, né, fora da cabeça dele. Mas primeiro tem que passar pelo papel. Boa parte dos empresários, eles fazem o quê, né? No Brasil, teve a ideia, junta lá com 2 amigos, vão montar o sócio, vão montar a empresa e sai o que a gente diz lá no Bumba Meu Boi, né? Tipo, vamos ver o que dá, vamos fazer. E aí é o principal problema de encerramento de empresas no Brasil. E aí, dentro de planejamento, ainda existe o planejamento estratégico, que é a não definição de metas de longo prazo, a não definição de missão, visão e valores, e aí não consegue estruturar os objetivos da empresa e, muitas vezes, sem ter esse direcionamento de longo prazo, não consegue nem orientar a equipe, não consegue treinar a equipe, não consegue definir metas ali, objetivos até de curto prazo, porque é como vai sair para uma viagem e não sabe o destino. Né? Eu não sei o destino, então eu vou andar com o carro aqui até acabar o combustível, vou ficar dando volta aqui no quarteirão, vou ver o que acontece aqui. Então, o empresário sem direcionamento de longo prazo, e aí esse é o principal erro ali que causa realmente a sobrevida nas empresas. E complementando os seus dados ali, são bem completos. Infelizmente, nos últimos 6 anos no Brasil, mais empresas encerraram do que abriram, né, e encerraram suas operações. E olha que nós tivemos nos últimos 3 anos recorde de abertura de empresas no Brasil. Então, quanto mais empresas abrem, ainda mais empresas fecham. E desse número que você falou aí, você percebe que 50% a 60% dessas empresas não sobrevivem ao primeiro ano. Elas morrem no primeiro ano. E muito por conta de falta de planejamento. Nesse caso, o primeiro ano é falta de plano de negócio mesmo. Aí tem outros fatores de não conseguir divulgar a marca, não definir processos e procedimentos, não definir público-alvo, ter problemas financeiros, de gestão de fluxo de caixa, misturar realmente o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, né? Mas a falta de planejamento é ainda o calcanhar de Aquiles ali, é o erro mais grave dos empresários e empreendedores no Brasil. Falta, vamos dizer assim, estudo por parte do brasileiro, planejamento e organização para ele poder dar início a uma empresa? Sim, tem, lógico que tem cara que fala assim, mas se eu planejar muito eu não faço, né? E por isso que existem, né, os modelos que dão certo de negócio são aqueles modelos que tem sócio, né, que tem sociedade e que busca muitas vezes parceria com especialistas. Né? Às vezes o cara ele fala assim, eu sou muito criativo, eu sou um cara que eu tive a ideia de lançar um negócio, mas eu não tenho a menor aptidão para fazer gestão de pessoas, a menor aptidão para desenhar processo, mas eu tenho uma ideia aqui fabulosa, fantástica. Fala, legal, vai procurar alguém que às vezes não é tão criativo, não tem as suas ideias, mas que tem ali os pés no chão, que conhece controles, processos, que vai te ajudar a estruturar a sua empresa e propõe uma sociedade. Aí isso faz com que realmente o negócio ele cresça. Para isso que existem as relações, né? É isso que a gente trabalha muitas vezes no processo de coaching executivo e empresarial. É justamente fazer esse alinhamento, entendimento de que há necessidade de ter perfis complementares dentro das empresas, principalmente nas sociedades, né? Quando tem lá, eu tenho um sócio que eu sou muito diferente dele, falo, pô, que legal que você é diferente, porque provavelmente um é muito visionário, né? Ele voa, e o outro fala assim, opa, sou mais pé no chão, vem aqui, vamos fazer direito, vamos chamar ali um contador, um advogado. Você estava falando aí de sociedade, né? Um com mais freio, o outro é um cara mais criativo, isso e aquilo, mas também é bom ouvir os funcionários dentro da empresa para ajudar no crescimento da mesma? Sim, aí não é à toa que as empresas investem bastante em pesquisa de clima, né, as empresas que têm bons resultados, as empresas que investem e gostam de ouvir
né? Quando não tem o ego do dono, o ego dos executivos ali, gestores muito envolvidos no negócio, eles são sim abertos, porque quem está na operação muitas vezes é quem está mais perto do cliente, né? E o cliente é o que precisa ser atendido, o mercado precisa ser atendido de uma forma eficiente, com um preço justo, com um produto com qualidade, e quanto mais longe da operação fica ali o executivo, o dono, mais distante ele está do cliente. Então, conversar, entender os funcionários, orientar, treinar e receber esse feedback é uma forma de poder ainda fomentar essa cadeia de atendimento ao cliente e se aproximar ainda mais do seu cliente.